Boa noite. Eu li uma palavra em Ageu, que Deus falou muito comigo. Ageu capítulo 1, a partir do versículo 5. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Então dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus sobre vós, o orvalho e a terra detêm os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre o gado e sobre todo o trabalho das mãos. E quando eu li isso daqui, eu disse: uau! Uau! Por quê? Que a gente semeia muito e recolhe pouco? Por quê? Que a gente come e não se farta? Por quê? Que a gente bebe e não se sacia? Por quê? Que a gente se veste, mas não se aquece? Por que que o nosso salário não dá para nada? E o Senhor respondeu: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Então dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, Deus está falando com o pessoal, com o povo dele, com o povo de Israel, após o cativeiro babilônico, que eles passaram 70 anos sendo escravizados na Babilônia, porque Deus permitiu, por causa da desobediência deles. E aqui é quando eles voltam da Babilônia, que Deus pede para eles reconstruir o templo de Deus. E eles ficam negligenciando e não começam a edificar o templo de Deus. E só se preocupa em semear, em beber, em comer, em se vestir. E o que o Senhor diz? Que a gente tem que edificar o templo dele. Em primeiro lugar, a gente tem que edificar o templo dele. Então tudo isso acontece. Todos os trabalhos das nossas mãos, a gente vê que é em vão. Trabalha e não consegue aquilo que queria. Trabalha e só dá para pagar a conta. Trabalha e nada tem. Por quê? Porque está negligenciando a edificação do templo de Deus. E o que a palavra de Deus diz? Que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. A gente está negligenciando o templo e a morada do Espírito Santo, que somos nós. Nós estamos negligenciando o nosso relacionamento com Deus. Estamos deixando para depois. Estamos nos preocupando com o que comer, com o que calçar, com o que vestir. E sempre deixamos Deus por último. E é por isso que nada que a gente faz dá certo. Porque em primeiro lugar é o reino dos céus e todas as coisas serão acrescentadas. Então a gente fica correndo e morre na praia. E o que Deus fala? Que a gente está se preocupando muito com tudo. E não se preocupa com ele, e não se preocupa com a casa dele, e não se preocupa com as pessoas, não se preocupa em amar o próximo, não se preocupa com as boas obras, não se preocupa. E a gente um dia vai prestar conta com Deus. A gente vai prestar conta de tudo que a gente fez, de tudo que a gente deixou de fazer.
do dia inteiro que a gente passou no TikTok, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. E a gente vai dizer para Deus, Senhor, eu não tinha tempo. E Ele vai dizer, olha o tanto de tempo que tu passou na tela do computador, na tela do celular. Não tinha tempo. A gente tem que ter consciência de que tudo que a gente faz aqui, a gente vai prestar conta com o Senhor. E Mateus fala, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Ele vai colher. Quem planta para a carne, da carne colhe morte. Quem planta para o Espírito, do Espírito, ganha a vida eterna. Então a gente tem que ver o que a gente está edificando. O que a gente está edificando? O que a gente está construindo? É tesouros no céu ou é tesouros na terra? Porque na terra a Bíblia diz que a ferrugem e a traça consome. Mas o tesouro do céu nem traça nem ferrugem consome. Onde é que a gente está colocando os nossos tesouros? Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está o teu tesouro? Nas coisas terrenas? Em dinheiro? Em bens? Em relacionamentos? Em pessoas? Onde está o teu tesouro? Onde está teu coração? Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Aí está o teu coração. E Deus fala, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, então dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. Em Pedro 2,5 fala, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Nós somos edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Hebreus 3,6. Mas Cristo como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, a casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Efésios 2,22. No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Somos edificados para a morada de Deus em espírito. Apocalipse 3,20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Entrarei em sua casa, em nós, ele só entra em nós se a gente ouvir a sua voz e deixar ele entrar. A escolha é nossa, de onde nós vamos construir a casa, com que material nós vamos construir a casa. É nossa escolha, é a gente que escolhe. Se a gente vai construir, se a gente vai edificar na carne ou no espírito. Se a gente vai edificar na rocha ou sobre a areia. Se a gente vai edificar com Cristo ou sem Cristo. É a gente que escolhe onde vai edificar. João 14:23. Se alguém me amar, Jesus está falando. Se alguém me amar, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos a ele e faremos nele morada. Se alguém me amar, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. E viremos a ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E faremos nele morada. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. A gente está edificando esse templo. A gente está edificando o templo para Deus morar em nós. Porque o Espírito é santo. 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 O Espírito é santo. De acordo com Wikipédia. O que temos buscado? Como é que a gente edifica a casa para Deus? Oração, palavra, jejum. Quando você ora, você está convidando Deus para entrar.
Quando você jejua, você está convidando Deus para entrar. Quando você vai para a igreja, você está convidando Deus para entrar. Mas quando você peca, você está convidando outra pessoa para entrar. Quando você peca, você está mandando um e-mail pro inferno, dizendo que ele pode entrar na sua vida. E a única coisa que pode te afastar do pecado é Jesus Cristo. Só Jesus. É a oração, conexão com Deus. A gente se conecta com Deus quando a gente ora. Quando a gente ora, a gente se conecta com Deus. E nessa conexão com Deus, nesse relacionamento com Deus, nós somos transformados, nós somos libertos, nós somos sarados. Mas isso é um relacionamento. É todos os dias. É todos os dias se enchendo um pouco mais da presença de Deus, buscando um pouco mais, com disciplina. Não é sentimento, não tem que sentir. É disciplina. Você não vai para o trabalho só quando você quer, só quando você sente. Você vai porque você tem que ir. E nós precisamos de Deus. Não é Ele que precisa de nós, nós precisamos de Deus. Então nós temos que buscá-lo porque nós precisamos dele. Nós precisamos dele. Sem ele nós vamos morrer, nós vamos naufragar, nós vamos cair em buracos, em poços, em ruínas, que só ele para nos tirar de lá. Então que hoje a gente venha edificar a nossa casa sobre a rocha, sobre a areia que é Cristo, que a gente venha convidar ele para entrar na nossa casa, para fazer morada, para tirar o que não convém, para fazer uma faxina, para limpar tudo que não agrada a ele, para ele tirar da nossa vida, para ele arrumar a casa, que nós convidamos ele porque ele é bem-vindo, ele é bem-vindo em nós. E essa foi a palavra que Deus me deu. E aqui no versículo 9, ele fala: esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando trouxestes para casa, eu dissipei com sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. E essa palavra falou comigo como nós somos egoístas. Como nós somos egoístas. Nós estamos sempre correndo atrás dos nossos problemas, atrás das nossas contas, só pensa em conta, dinheiro. Não se preocupa com ninguém, não faz uma oração por ninguém, não faz nada por ninguém. Nós estamos ficando pessoas egoístas, que só pensam em si mesmos, que só quer proveito para si mesmos. A gente não procura ajudar ninguém. O amor de muitos esfriará, como diz na palavra. E Deus falou aqui que a gente tem que se preocupar com a casa dele. Que quando a gente se preocupa com a casa dele, ele se preocupa com a nossa casa. Enquanto a gente está sendo egoísta e a gente está só se preocupando com nós mesmos, se a gente já está se preocupando com nós mesmos, por que ele vai ter que se preocupar? Se a gente já está fazendo de tudo, se a gente já está fazendo tudo com as nossas próprias mãos, o que ele tem que fazer? Se você consegue sozinho, se você faz tudo, se você é o cara, como é que ele pode te ajudar? Se você quer fazer tudo do teu jeito, não aceita conselho de ninguém, como é que Deus pode te ajudar? Então a palavra de Deus diz que quando a gente começa a cuidar da casa dele, das coisas dele, quando a gente começa a se importar com as pessoas, ajudar os outros, aí ele começa a se importar conosco, com a nossa casa. Quando a gente coloca ele em primeiro lugar na nossa vida, quando a gente começa a buscar, aí ele começa a trabalhar por nós, E mesmo a gente sendo infiel, ele permanece fiel. Porque o que ele já fez, ninguém vai fazer.
Ninguém te ama mais do que ele. Ninguém torce mais por você do que ele. Ninguém quer a tua felicidade mais do que ele. Ele é a pessoa que mais torce por você, que mais quer te ver feliz. Ele deu o filho dele para morrer no teu lugar. Quem é que faz essa prova de amor para você? Ninguém. Ninguém, não há ninguém que te ame mais do que Deus, que faça o que ele fez, porque ele deu o seu filho. Romanos 8:32, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Então, com Jesus nós temos todas as coisas. Todas as coisas estão inclusas no pacote chamado Jesus. Quando a gente começa a olhar para ele, começa a buscar ele, todas as coisas vêm junto. As bênçãos correm atrás de você, você não precisa correr atrás de bênção. Porque tudo que nós precisamos é buscar Jesus. É relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Porque nessa história de amor, o único não correspondido é Deus. Somos nós que não correspondemos a Deus, que não buscamos a Deus, porque Ele já fez tudo por nós. Ele está sempre disponível. Ele abriu o caminho. Ele fez o sacrifício dele, ele deu o filho dele por nós. Agora é a nossa vez de fazer alguma coisa. É a nossa vez de buscar. Se a gente não consegue nem orar, nem ler a Bíblia, ele só pede isso de nós, relacionamento. Relacionamento, obediência. E nem isso a gente consegue fazer. Ele deu o filho dele. O filho dele. O único filho. Por nós. E nós não conseguimos orar. E nós não conseguimos ler a Bíblia um capítulo por dia. Que amor que nós temos por Deus. Todo mundo diz eu amo a Deus. Ama como? 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 Como você demonstra esse amor? Jesus deu a vida dele por mim, por você. Como é que a gente está vivendo a vida que Deus nos deu? Como é? Que eu estou vivendo a vida que Deus me deu. A dele, ele morreu pela minha. Ele me deu a vida dele para eu viver. Como é que eu estou vivendo a vida dele? A vida que ele me deu. Como é que eu estou vivendo? Fazendo tudo que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero. Que amor é esse? Egoísta que só pensa em si mesmo. O amor, ele é recíproco. Ele tem que ser recíproco. Não dá pra amar um só amar. E ele nos ama, só falta nós amá-lo. E ele fala, aquele que me ama guarda a minha palavra. Aquele que me ama guarda a minha palavra. E o meu Pai o recebe. E viremos a Ele. E nele faremos morada. Ele quer fazer morada em nós. Ele nos criou para a sua habitação. Para a sua glória. Para povoar o céu e não o inferno. Deus nos criou para povoar o céu. E essa palavra de hoje. Que nós venhamos amá-lo, porque ele nos ama, porque ele nos amou primeiro, porque ele se entregou por nós, porque ele já fez tudo o que ele tinha que fazer. Ele já deu o melhor que ele tinha, ele deu o filho dele. Ele nos deu o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Todas as coisas. Quem é que está te ensinando? Quem é que você está pedindo conselho? O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Começa a perguntar para ele. Começa a convidá-lo. Pergunta para o Espírito Santo. Espírito Santo, posso? Espírito Santo, me convém? Espírito Santo, o que eu faço? Não fica só, Senhor, me dá, igual uma sanguessuga. Diz, Senhor, o que tu quer de mim? O que tu queres, Senhor, que eu faça? Como eu posso te ajudar hoje? Qual a missão que tu tem para mim hoje? Porque quando a gente começar a fazer as coisas por Deus, a gente vai se apaixonar mais ainda por Ele. Porque o amor, ele é recíproco. Eu dou e eu recebo. Eu dou e eu recebo. Não é só me dá. Isso é interesse. Amor, eu dou. Eu me dou.
Eu me dou. Você se doa para tanta gente que só te faz sofrer, que só te faz quebrar a cara, que só te magoa. E para Deus que te ama, que faz tudo por ti, tu ainda não se doou, tu não experimentou, tu não mergulhou. Mergulhe em Deus. Mergulhe em Deus. Quanto mais tu se relacionar com Ele, mais tu vai amar. Mais tu vai amar. Não tem como eu amar uma pessoa longe. É perto, é oração e é palavra. Todo dia conversa. Oração é conversa com Deus. Todos os dias conversa com Deus. Faz dele o teu melhor amigo, o teu companheiro, o teu pai, o teu consolador, o teu auxílio, a tua rocha, a tua fortaleza. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa é a palavra de hoje. Jesus te ama. Te ama. Te ama. E disso não há dúvidas. Porque ele não fala da boca para fora, ele faz. Ele entregou o seu filho por amor a você. E você? O que está fazendo por amor a ele? O que você está fazendo por amor a ele? Pensa.